Olá, queridos amigos que assistem a TV Câmara de Tupã. Voltamos a apresentar o programa Mão na Roda e hoje aqui com o nosso querido companheiro do Rotary Clube Dirceu de Marília, né? Ederaldo, falando aqui sobre o CACAM, que é o Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Marília. Certo, Correto, Ederaldo? correto. Muito bem. Ederaldo, quando que foi fundado o CACAM? O CACAM foi fundado no dia 2/7 de 1992, o CACAM foi fundado, por uma situação assim, quando o CACAM, ele atende criança de 0 a 12 anos de idade. Naquela época atendia de 0 até 17 anos e 11 meses. E Marília não tinha um acolhimento para essas crianças que sofriam negligência, abandono, maus tratos familiares. E na época, o Dr. Jurandir Afonso Ferreira, promotor público, também rotariano, exigiu que o município tivesse uma casa para poder acolher essas crianças, porque até então, quando tinha uma situação, manda lá para a casa do Paulo que ele cuida, depois a gente vê o que faz. E o Dr. Jurandir pediu para que o município criasse um acolhimento dessas crianças. Foi aonde nasceu o CACAM em 1992. O CACAM nasceu nesse ano, e aí ele era assim um pouco administrado por algumas pessoas e o Rotary Clube Alto Cafezal dava um apoio para essas pessoas que cuidavam lá. E aí o Rotary, como eu não tinha como poder bancar essa situação, o município também não poderia bancar com recurso, porque não tinha documentação nenhuma, até fazer essa documentação, um empresário lá de Marília, que também é associado ao Rotary Clube Marília Alto Cafezal, começou a bancar essa situação sozinha lá. E nesses 4 anos aí, ele começou a bancar isso aí, chegou uma época que ele não conseguia mais bancar, porque também tem a empresa dele, a família dele, e foi aonde ele pediu para que o Rotary Clube Marília Dirceu, no ano de 1996, assumisse a instituição de acolhimento CACAM. Cheguei no Rotary em 94, era 96, eu fiquei meio quieto, né, sem dar minha opinião, e aí os mais velhos lá ficou muito assustado. O que seria o CACAM, o que era o CACAM, o que acontecia no CACAM. E a gente, a princípio, fez essa rejeição. O clube fez essa rejeição de não aceitar o CACAM como administração nossa. Mas aí um companheiro nosso falou, bom, a gente vai rejeitar e a gente não conhece, vamos lá conhecer, a partir do momento que a gente conhecer, a gente volta na nossa reunião e decide sim ou não. E a gente foi conhecer o CACAM. Quando a gente conheceu o CACAM, era uma casa muito simples ali no centro de Marília, e a gente conheceu e viu que aquilo lá não era um bicho de 7 cabeças, era uma alegria poder cuidar daquelas crianças que eram acolhidas lá. Essas crianças eram acolhidas com negligência, abandono e maus tratos familiares. Não tinha droga, não tinha bebida, não tinha nada. Então a gente achou que a gente teria capacidade para poder cuidar e administrar aquela instituição. E nesse período aí, nosso companheiro, Dr. Sérgio Antônio Nechar, médico em Marília, hoje vereador na cidade de Marília, presidente da Unimed de Marília naquela época, assumiu como presidente a instituição e começou a dar um apoio. E aí, com a força que ele tinha, ele pediu ao prefeito um lugar que a gente pudesse ter o CACAM. E aí, o CACAM ele cedeu um prédio para nós lá, era a antiga Papelamar, a Papelamar era uma empresa de reciclagem de Marília, mas ela estava abandonada, e aí o município nos deu aquele prédio para nós, era um prédio muito simples, com 170 metros de construção precária, mas o terreno era 7.500 metros. E aí o prefeito falou, vocês podem ficar lá, nós aceitamos ficar lá, e aí a gente começou a fazer um trabalho profundo para poder recuperar o prédio. Hoje, o prédio tem 1.680 metros de obra, 0 quilômetro. Tudo feito através do TAUST Ação Social e o Rotary Clube Marília Dirceu, porque o município não pode investir em construção do prédio, porque aquele prédio é um dos itens que, quando você vai usar o dinheiro público numa construção, esse imóvel, a escritura tem que estar no nome do município ou da instituição. Como lá era uma desapropriação do município, então a gente não pôde investir dinheiro público na construção do prédio. E foi aonde a gente fez uma parceria com o TAUST.
era só Taust Supermercado, não era Taust Ação Social ainda, e o Taust começou a nos ajudar a melhorar o prédio para poder dar o conforto àquelas crianças lá. E hoje, a partir de 2010, aí foi criado o Taust Ação Social. Aí veio mais forte as doações do Taust Ação Social para o Rotary Clube Marília de Dirceu e para o CACAN. Então foi aonde a gente chegou com esse 1.680 metros de obra para poder dar um conforto para aquelas crianças que são acolhidas lá, que hoje nós temos 6 quartos, 3 masculinos, 3 femininos, o berçário, outra estrutura para poder cuidar e tudo novo, tanto a estrutura física do prédio, como as dependências dentro do prédio, os móveis, todos novos, para que a gente possa cuidar daquelas crianças com carinho, com amor, que é o que a gente faz. Excelente, Ederaldo. Olha, muito bem contextualizado e que trabalho bonito, hein? Bacana, muito bom. Ou seja, ao longo desse período vocês também cresceram em construção cerca de 10 vezes ali para dar um conforto a mais para essas crianças que já passaram por situações de abandono, de maus tratos, né? Sim. E hoje vocês estão atendendo cerca de quantas crianças? Hoje nós estamos atendendo 39 crianças. Dessas 39 crianças, são 12 bebezinhos recém-nascidos. A maioria desses bebês foi direto da maternidade para a instituição CACAN. É mesmo? São mães que rejeitaram seus filhos, às vezes mães prostitutas que não querem os filhos. Então, melhor já deixar na maternidade do que sair para a rua com essa criança e fazer uma besteira, né? Então, é melhor que deixe na maternidade, a gente retira lá. Na realidade, não é a gente que retira. Quem retira é o Conselho Tutelar. Junto com a Justiça, tudo, isso, né? Tudo, legalmente. Toda essa abordagem, quem faz é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai lá, faz essa abordagem, e aí eles, dependendo do caso, que no caso do nosso é negligência, abandono e maus trato familiar, traz para a instituição CACAN. Então, quando a gente vê uma situação de uma criança sendo negligenciada na sua família, o que a gente faz? A gente liga para a polícia. Olha, a polícia vai lá ver o que está acontecendo. E a polícia chega lá, vê o que é, ela aciona o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vê o que é, se for negligência, abandono, maus trato familiar, e ela for retirar essa criança da família, ela manda para a gente lá na instituição CACAN. Se for outra situação com bebida, com drogas, é outra entidade. Mas para nós é só negligência, abandono, maus trato familiar, onde o Conselho Tutelar tira essas crianças e manda para a gente. Perfeito. E hoje vocês recebem criança de Marília e região ou somente de Marília? A gente só pode receber da cidade de Marília. Tá. Porque como é uma instituição do município, a gente não pode acolher crianças de outra cidade. Quem tem que cuidar é aquela cidade que tem que cuidar. Então, como o dinheiro é do município e a gente recebe verbas públicas, né, e do município, então a gente só pode cuidar das crianças do município. Perfeito. A criança, ela fica um período de quanto tempo ali com vocês? No nosso estatuto, que foi feito junto com o Ministério, com a Justiça, com as técnicas do Fórum, tudo, é para no máximo 1 ano. A gente, a princípio, 6 meses com renovação de 6 meses. Mas dependendo de algum caso de alguma criança, como já teve lá, de criança ficar mais de ano com a gente lá, até o judiciário definir o que ela vai fazer com aquela criança. Se ela vai voltar para sua família de origem, se ela vai voltar para uma família de extensão, um tio, uma avó, uma outra situação, ou se a justiça vai destituir essa criança da família para ela possa ir para adoção. Então aí é a justiça que define, o juiz da vara da infância e juventude, hoje Marília é uma juíza, a doutora Thaís, que cuida da nossa instituição. Então ela que decide o que vai acontecer com essas crianças lá na instituição. Nós só acolhemos e cuidamos, mas a definição dessas crianças, quem vai fazer é o judiciário. Perfeito. Ô Ederaldo, e hoje vocês recebem criança de no máximo 12 anos? Pelo novo Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, nós podemos receber a criança no máximo até 12 anos. Então, até 12 anos é com a gente essa situação. A partir dessa idade já é com outra instituição. Perfeito, perfeito. E onde que fica o CACAN em Marília? O CACAN fica na cidade de Marília, né? Na rua Vidal de Negreiros 367, no bairro Palmital, bem próximo ao Taust Norte, lá que tem o Taust Sul, Taust Norte. Então é bem próximo ao Taust Norte, no bairro Palmital, na rua Vidal de Negreiros 367.
Perfeito. Essas crianças que ficam lá com vocês, elas também recebem alimentação, né? A moradia ao longo do período que tiver ali, mas também elas têm atividades ao longo do dia, aquelas que já vão para a escola ou as que ainda não vão, enfim. Como que funciona essas atividades com elas? Essas crianças que a gente acolhe lá, como eu já te disse, de 0 a 12 anos, aquelas que têm idade de escola, elas vão para a escola. E como a escola é período integral, então elas ficam parte de manhã e parte à tarde da escola, né? E as que não têm idade de escola, que geralmente são bebezinhos, né? Isso fica na nossa instituição com as nossas cuidadoras lá. Então, escola ou fica na instituição, como eu disse, bebezinho, fica lá com a gente lá para poder. Mas elas têm outras atividades extraescolares, por exemplo. Nós temos, como eu disse, nós temos 1.680 metros de construção, nós temos um excelente playground, inclusive tem uma reforma que a gente está fazendo lá, vai melhorar para eles, inclusive a gente vai receber algumas verbas aí, que a gente possa pôr algum brinquedo para dar para inclusão a essas crianças que têm deficiência, porque geralmente a gente recebe crianças que são portadoras de deficiência, cadeira de roda, essas coisas tudo, então a gente está melhorando o playground para poder fazer isso aí. A gente tem algumas crianças que são matriculadas em algumas escolas de futebol. A gente tem uma brinquedoteca lá dentro com pessoas, com funcionários que monitoram essas crianças. A gente tem uma sala de informática lá, que essas crianças têm lá uma inclusão digital muito bacana, reforço escolar digital, principalmente no período quando teve a pandemia. A gente tem uma sala muito bacana de informática, onde essas crianças também fazem aulas online e também tem alguns jogos que ela pode ir lá, junto com as professoras, poder estar mexendo ali com uma inclusão digital. E alguns passeios que a gente sempre tem com essas crianças, principalmente no período de férias, né? Aí elas têm atividade todos os dias, a gente pega elas, um dia vai passear no shopping, vai no bosque, vai em algumas fazendas que tem alguns passeios, algumas lanchonetes de Marílias, shoppings, então a gente procura passear com essas crianças, levar essa diversão para essas crianças, porque o período de férias é muito complicado, elas não têm atividade escolar, mas a gente precisa pôr essas crianças em atividade. Então a gente está sempre arrumando o programa, fecha a semana inteira ali, de segunda a sexta-feira, alguns passeios, algumas lanchonetes, muitos lanchonetes querem que essas crianças vão lá, geralmente essas lanchonetes como McDonald's, Habib's, eles fornecem gratuitamente sanduíches para essas crianças, alguns restaurantes de Marília fornecem refeição para essas crianças, então a gente tem muita atividade com essas crianças no período de férias e também nos finais de semana. Que legal, olha, parabéns, hein? Ederaldo, e como você falou também, se outras pessoas ou empresas quiserem ajudar vocês, é possível também? Com certeza sim. Como você disse, eu disse a você, a gente recebe verbas públicas, porque a gente tem toda a documentação necessária para poder receber essas verbas públicas e também emendas de alguns deputados. Então a gente tem toda essa documentação para poder cuidar dessas crianças, melhorar a instituição para poder dar um conforto para eles, porque lá realmente é a casa deles, né? E a gente sabe, casa que tem uma ou duas crianças, imagine que quebra, imagine onde tem 30, 40 crianças, que às vezes essas crianças são violentas, porque é um ambiente que elas nasceram, que elas foram criadas. Então elas acabam quebrando muito algumas coisas na instituição, e a gente tem que estar sempre dando manutenção. Então aonde não chega o dinheiro público, tem que chegar o dinheiro privado. Então por isso que a gente precisa dessas doações de empresas para poder cuidar aonde não chega o dinheiro público, chegar o dinheiro privado. E eu gosto muito de falar do Taust Ação Social. O Taust é o maior parceiro privado da instituição de acolhimento CACAN, não só do CACAN, como todas as instituições de Marília, o Taust Ação Social é um excelente parceiro que nos ajuda aonde não chega o dinheiro público, chega o privado. Então a gente consegue manter a instituição com o Taust Ação Social, com o Rotary e algumas pessoas também que gostam de fazer doações para o CACAN. É muito comum chegar lá na caixinha do correio, ter um envelope com dinheiro lá dentro, e quando a pessoa chega para mim, quer dar o dinheiro, eu não aceito, eu dou o número da conta bancária que a gente tem para que ela possa fazer diretamente
o depósito na conta bancária, porque fica registrado lá e esse dinheiro não sai de lá sem um documento, sem uma nota fiscal, sem nada, para poder ser dar transparência para aquela pessoa que está fazendo a doação e saber que o dinheiro dela está na doação e não na mão do presidente para poder fazer nada. Então, o CACAN não é meu, não é do Rotary Clube Marília de Dirceu, o CACAN é da cidade de Marília e que tem quem cuidar são os moradores de Marília, porque essas crianças que estão lá são filhos de Marília. Então, a gente quer mostrar a maior transparência para essas pessoas que acreditam no trabalho que a gente faz no CACAN. Perfeito, muito bom, Ideraldo. E você que nos assiste, a gente vai passar um vídeo institucional do CACAN para que você consiga ter a dimensão desse trabalho maravilhoso que o Ideraldo, junto com os outros membros do Rotary Clube de Marília de Dirceu, realizam na cidade de Marília também. Toda vez que tinha uma criança recém-nascida, uma criança com pouca idade, não havia entidade em Marília para receber essas crianças. Acionei a prefeitura, fui atrás do prefeito, do secretário da época, e nessa situação apareceu uma pessoa que eu devo sempre lembrar aqui, que é o Tato, da Estrutura Metálica Brasil. O Tato abraçou essa causa, o Tato foi atrás de doação de imóveis para a residência. A prefeitura então alugou um imóvel na rua Pedro Toledo, uma casa, e o Tato procurou também o Rotary Clube Marília de Dirceu, falou aí com o Dr. Nechar, falou com o Dela e conseguiu também que esse clube abraçasse essa causa do CACAN. E aí nasceu o CACAN. O CACAN é importante porque a gente sabe que acontece na sociedade com crianças, geralmente crianças que são maltratadas pelas suas famílias, são negligenciadas por suas famílias, são abandonadas e também a violência física e sexual. Então o CACAN é muito importante porque quando a gente vê uma situação num lar, de uma situação dessa, o Conselho Tutelar é acionado e dependendo da situação traz para a gente aqui. Aqui é o lar delas, né? Até o judiciário definir o que vai fazer com essas crianças. Elas vão voltar para suas famílias de origem, ou suas famílias de extensão ou adoção, né? Elas são muito bem tratadas. Aqui ela tem várias refeições, tem a parte da escola, elas têm a brinquedoteca que elas passam divertimento. A gente tem aqui a sala de TV, também nós temos a sala de informática, onde a gente dá a inclusão digital para eles e o reforço escolar. A gente tem uma parceria muito importante com a Unimed e a Uniodonto, porque essas crianças são tratadas pelos médicos. Uma parceria muito importante que a Prefeitura Municipal de Marília, que nos traz os recursos para poder manter a instituição, manter nossos funcionários, e a Secretaria da Assistência Social nos ajuda muito também a poder manter essa estrutura que a gente tem aqui. E a gente precisa do dinheiro privado, porque aonde não chega o dinheiro público, chega o dinheiro privado. E a gente tem um grande parceiro, um parceiro que está conosco aqui há 26 anos, ininterruptamente, todo mês, nos ajudando aqui, que é o Tausch Ação Social. E a gente tem 7.500 metros de terreno, 1.680 metros de construção. Então, toda hora, precisa estar dando manutenção no prédio. E aí, quando chega a época de Natal, Dia da Criança, elas querem comprar o presente que elas desejam. Aí é onde a gente entra com esse dinheiro privado para poder, todo Natal, todo Dia da Criança, elas escolhem o presente que elas querem ganhar. Desde o início a gente apostou naquele trabalho, naquela proposta que estava ali nascendo. Era uma sementinha e hoje a gente está vendo já os frutos. O Tausch tem como lema, juntos podemos mudar uma história. E ao longo dessa parceria, quantas e quantas histórias foram mudadas, foram transformadas, quantas famílias foram transformadas, quantas pessoas foram impactadas com o trabalho do CACAN. Então o nosso trabalho é o mais fácil, é apoiar. Mas eles que estão lá desde o início, diretoria, voluntários, enfim, todos eles é que construíram a grandeza do CACAN. A gente tem muito orgulho dessa parceria e é uma parceria que cada dia nos dá mais alegria.
carinho muito grande pela essa instituição, porque a gente viu ela crescer, né? E o Rotary Clube Marília de Dirceu apadrinhou essa instituição no ano de 1996. Essa entidade hoje, ela só existe nas condições em que ela está, excelentes condições, com tratamento humanizado, né? E com profissionais capazes em razão desse clube, desses companheiros do Marília de Dirceu. A gente gosta dessas crianças com muito carinho, com muito amor, porque são crianças, né? E ela precisa desse carinho humano, precisa de ter esse espaço de convivência, de amizade, tanto com a diretoria como os funcionários, para poder elas ficarem felizes aqui, né? Porque o importante dessas crianças é ela estar aqui e estar feliz. Conforme vocês assistiram nesse belíssimo vídeo, um trabalho maravilhoso que é realizado pelo CACAN em Marília, né, Ederaldo? Com certeza. A gente tem orgulho do Rotary poder administrar aquela instituição CACAN, a transparência que a gente quer e tem dentro daquela instituição, para mostrar para a cidade de Marília que a gente tem que cuidar das nossas crianças. Quanto mais a gente cuidar deles, menos trabalho a gente vai ter no futuro deles. Com certeza, meu querido. Para a gente finalizar o nosso programa, fala para mim qual que é o seu lema rotário favorito. Olha, o Rotary tem vários lemas que encaixam muito bem na vida da gente, mas o que eu mais gosto, melhor se beneficia quem serve. Excelente. Não tá errada, mas é assim. Quer fazer um cortezinho aqui? Eu vou voltar, então a gente faz um corte, pode ser? Melhor se beneficia quem mais ajuda? Não, mais se beneficia quem melhor serve. Quem melhor serve, perfeito. Fazer um cortezinho aqui então, a gente volta e te faz essa pergunta de novo, tá bom? Beleza? 3, 2, 1. Conforme vocês assistiram nesse belíssimo vídeo, um trabalho maravilhoso que o CACAN realiza com essas crianças. Querido Ederaldo, fala para mim, qual que é o seu lema rotário favorito? Olha, o Rotary tem vários lemas que encaixam muito bem na vida da gente. Como até o lema principal que o Rotary tem, né? Dar de si sem pensar em si. Mas para mim, melhor beneficia quem serve, né? Mais se beneficia quem melhor serve. Esse Excelente. É o lema que mais me chama a atenção do Rotary Clube, né? Que é o lema de minha preferência. Perfeito. Deixa uma mensagem final também para quem nos assiste. Paulo, eu agradeço você de coração de estar vindo aqui na cidade de Tupã falar da instituição de acolhimento CACAN. O CACAN é uma instituição do coração, do meu coração. Eu faz 30 anos, 32 anos que a gente está lá administrando aquela instituição. Eu, como presidente há mais de 20 anos daquela instituição, com meus companheiros do Marília de Dirceu, poder cuidar daquelas crianças, porque o que a própria família faz com as crianças, a gente não acredita. Eu acredito hoje porque eu vejo ali em loco o que as próprias famílias fazem com aquelas crianças. Então a gente tem que cuidar daquelas crianças com o maior carinho, com o maior amor, porque eles não têm na sua família. Geralmente elas são maltratadas, negligenciadas na sua família. E a gente tem que deixar esse legado para aquelas crianças que estão lá,
para eles saber que a gente está lá para cuidar deles, para eles terem um futuro melhor. A coisa mais gostosa, quando eu chego na instituição, eu chego lá, principalmente no final da tarde, quando essas crianças estão lá, ou no final de semana, que estão todos lá, não estão na escola, eles vêm correndo, me abraçar, tio Ederaldo, você vê a alegria, a felicidade daquelas crianças, que lá faz a gente chorar de amor por aquelas crianças. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir com o futuro dessas crianças, poder dar o melhor de mim, o melhor do nosso Rotary Club de Marília de Dirceu, o melhor da nossa diretoria, aquelas crianças, porque a gente sabe que aquelas crianças foram, já no começo de vida, já foram maltratadas, negligenciadas, abusadas das suas famílias. Então a gente tem que cuidar com o maior carinho, com o maior amor daquelas crianças, porque se a gente cuidar com o maior carinho, o maior amor agora nesse período de criança, com certeza eles vão ser bons cidadãos lá na frente, como a gente vê. São crianças que já passaram lá e hoje a gente vê essas crianças que não são mais crianças, são adultos, são casados e têm filhos e fala, olha, meu exemplo veio lá do CACAN. Eu lembro quando eu ia lá no CACAN, eu era acolhida e hoje eu vejo aquela pessoa, mãe de família, com suas famílias, e a gente vê que foi formada uma família com aquelas crianças, porque essas crianças sofrem muito, principalmente quando a mãe abandona, no período de gravidez dessa mãe, ela nunca passou por um pré-natal, por um médico, nada, elas nascem por Deus, e geralmente essas crianças chegam no CACAN, maioria das vezes, com muitas situações de saúde graves, e a gente tem que cuidar com isso, com carinho, com amor, porque a gente como pai e mãe, a gente teve todo o carinho, a esposa da gente passou por pré-natal, foi médico, foi um monte de coisa, e ainda acaba correndo o risco de nascer uma criança com uma situação. Imagina essas mães que nunca passaram por um pré-natal, por um médico, nada, usaram drogas, usaram bebidas, às vezes apanharam das pessoas, e então essas crianças nascem por Deus. Então a gente tem que poder dar o maior carinho, o maior amor para essas crianças, e eu me sinto muito feliz de poder ajudar essas crianças, que lá na frente eles vão ter um futuro melhor. Ederaldo, meus parabéns pelo trabalho que vocês realizam no CACAN, tá? Que Deus dê forças, né, para que vocês continuem esse trabalho belíssimo. E eu confesso a você que eu já trabalhei numa instituição assim como essa e, de fato, o carinho que a gente recebe das crianças é algo extraordinário. Até compartilho com você que uma vez, num sábado à tarde, chegando numa instituição dessa em Araçatuba, as crianças vieram me abraçar e todas abraçando assim ao mesmo tempo, agarradas, e eu cheguei a cair no chão. É assim mesmo. Nunca na minha vida eu fui tão bem recepcionado em algum local como esse sábado à tarde que eu Eles estive abraçam nesse a gente local. com carinho, com amor, porque é o que eles mais precisam, é o carinho, é o amor. Exato. E é o que eles não têm na sua família, né? Então a gente precisa dar o carinho e o amor. Eu falo nas nossas reuniões do Rotary, o CACAN não precisa de dinheiro, o CACAN precisa de dinheiro para manter a estrutura, mas o que mais precisa é conversar com as crianças, é sentar ali no banquinho com ele, no chão, conversar, que é o que eles mais gostam, é de conversar, de ter o carinho, de ter o amor. Então é o que nós precisamos, o ser humano, poder dar carinho para essas crianças, para eles serem um bom cidadão lá na frente. Excelente. Olha, fico muito feliz aqui pela sua presença no programa Mão na Roda. Muito obrigado por compartilhar essa experiência do Rotary Clube Marília de Dirceu, junto ao CACAN aqui com a gente também. Paulo, eu que agradeço poder estar falando para a cidade do Tupã, o trabalho que tem na instituição de acolhimento CACAN na cidade de Marília. Deixo o convite aberto aqui para todas as cidades do Tupã, todas as pessoas de Tupã que quiser conhecer o CACAN, pode ir na cidade de Marília, pode procurar o CACAN, nós temos o site do CACAN na internet, pode procurar lá, ou me ligar, vou deixar você sabe o número do meu telefone, você pode me ligar, tenho o maior prazer de mostrar essa instituição CACAN para a cidade de Tupã, porque também na cidade de Tupã também tem os mesmos problemas dessas crianças aqui na cidade, né? E Marília é uma referência, o CACAN, de várias cidades das regiões lá, que vão procurar para ver como é que o CACAN funciona para poder também funcionar na cidade dele. Então o CACAN fica de portas abertas para a cidade de Tupã e fica para você, Paulo, também, pessoal, e os Rotaries daqui de Tupã, que queira conhecer o CACAN, está de portas abertas para que vocês possam conhecer o CACAN e ver o trabalho que o Rotary Clube de Marília de Dirceu faz com aquelas crianças que são acolhidas em nossa instituição. Excelente. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.
Bom, e você que nos assistiu até esse presente momento também, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Encerro aqui o nosso programa com um versículo que está escrito em Provérbios, capítulo 15, versículo 31, que diz que aquele que aceita a repreensão andará na companhia dos sábios. Desejo então que Deus abençoe você e a sua família e a gente se encontra na nossa próxima entrevista. Tchau, tchau.